Olá, querida, tudo bem com você? Essa é uma aula extra para você que acabou de entrar na minha comunidade. É uma aula exclusiva, só vai ter aqui, não vai ter essa aula em nenhum outro lugar, tá? Então eu quero te dar as boas-vindas e parabenizar você por investir no seu conhecimento, no seu crescimento. Tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira, como ler mais, e a segunda, como ler melhor. Bom, então antes de começar a falar sobre ler mais, é preciso falar sobre a leitura como um hábito, né? Então o hábito é tudo aquilo que a gente faz naturalmente, quase que inconscientemente. Então você tem o hábito de levantar cedo, você tem o hábito de comer um docinho após o almoço ou um café, você tem o hábito de tomar banho toda vez que acorda. Existem vários hábitos, né? Coisas que você foi fazendo e aquilo se tornou comum, se tornou normal para você. Não é necessário mais nenhum esforço. Então, certamente, se você tem um bom hábito, provavelmente lá no início você precisou dedicar tempo e esforço para tornar aquela escolha, aquela atitude um hábito, algo natural, algo que você faz hoje naturalmente, tá? Então, um hábito de se alimentar saudável, etc. Por que eu estou falando sobre hábito? Porque existem os maus hábitos. O hábito de reclamar, o hábito de roer unha, por exemplo. Talvez você tenha o hábito de ler, mas será que este é um bom hábito? Ou seja, embora você leia, será que você está lendo boas coisas, bons livros, está fazendo boas escolhas, né? Está escolhendo bem as suas leituras? Bom, hábito é uma coisa que a gente faz naturalmente, mas será que é um bom ou um mau hábito? Eu acredito que se você tem o hábito de ler qualquer coisa por aí, qualquer literatura, qualquer livro, não é um bom hábito, certo? Que você está consumindo um conteúdo que não te faz bem. Então, eu quero motivar você, antes de iniciar a primeira parte da nossa aula, a desenvolver o hábito de ler bons livros e não necessariamente o hábito de ler. Agora, entrando na nossa primeira parte da aula, né, sobre como ler mais, existem algumas dicas que eu posso te dar que eu tenho certeza que se você aplicar, vai dar certo. Você vai conseguir desenvolver esse hábito da boa leitura e também ler mais, né? Talvez você leia um livro por ano e você quer começar a ler mais livros. Então, essas dicas elas vão servir para você. A primeira coisa, a escolha dos livros. Então, você precisa começar lendo livros que você gosta. Não adianta começar a ler um livro, um assunto totalmente desconhecido, um assunto que não faz parte da sua vida, da sua rotina, um assunto assim que às vezes você nem tem interesse. Você provavelmente não vai chegar no final desse livro, a não ser que você tenha muita força de vontade. Mas a ideia, se você quer desenvolver o hábito da leitura, se você quer aumentar, né, a quantidade de leitura que você faz, a ideia e o melhor é que você comece por livros que você gosta. Assuntos interessantes, assuntos que você talvez goste de conversar. Bom, e aí você pode aproveitar as suas amigas, né, e pedir indicação de leituras para elas. E também no meu Instagram sempre tem indicação de leitura, tá? Tanto livros sobre feminilidade, sobre até mesmo maternidade, educação, literatura, tá bom? Então lá você pode aproveitar e escolher um livro para ler. A segunda coisa que eu tenho para te falar sobre maneira de ler, né, de desenvolver o hábito da leitura e ler mais, é fazer uma breve pesquisa sobre o livro que você vai começar a ler. Então é importante pesquisar um pouquinho sobre o autor, o contexto em que esse livro foi escrito e qual é o assunto central desse livro. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que vai fazer toda a diferença na segunda parte da nossa aula, que é como ler melhor. Então, se uma amiga te indicou um livro, pergunte para ela basicamente do que se trata esse livro. Isso vai te ajudar a terminar a leitura, porque você já vai se sentir familiarizada, certo? Com o assunto desse livro. Por exemplo, eu não gosto de terror, não gosto de filme de terror, não assisto. Então, não tenho por que eu ler um livro de terror. Eu sei que pode ser que eu vá começar ali nas primeiras páginas, mas não vou chegar até o final. Só que pode ser que um livro eu ache, né, pense que ele não é de terror e tem terror ali no meio do livro. Se eu fizer uma pesquisa, perguntar e tal, eu vou descobrir que tem alguns momentos de terror, de suspense, né, nesse livro. E aí eu já descarto. Então é importante, por exemplo, um livro sobre feminilidade, ele tem um viés um pouco mais ideológico. Então eu sei que talvez, se eu estou estudando para adquirir conhecimento, para saber o que eu devo fazer, para aplicar, é um livro que eu não vou ler. Outra dica que eu dou sempre para as pessoas a respeito de livros que elas devem ler é que é importante que os livros também façam parte do seu estado de vida. Então, se você está, não sei, prestes a ganhar bebê, você está grávida, procure livros sobre educação, sobre maternidade, sobre o puerpério, sobre a saúde da mulher no período de gestação.
ou, né, os primeiros anos de vida do bebê, é muito importante que o livro ele tenha a ver com aquilo que você está vivendo na sua vida, porque com certeza você, além de estar adquirindo conhecimento, você vai estar também se munindo de ferramentas para desempenhar bem uma função, né? Algo que você vai precisar ali fazer, desempenhar. Se você está namorando, está noiva, busque livros sobre relacionamento, sobre casamento, livros sobre a mente masculina são importantes. Se você está fazendo um curso, algum livro que tenha a ver ali com a sua área, né, de profissão. Então, buscar livros que façam parte do seu estado de vida é muito importante. E é mais um indicativo de que você tende a terminar esse livro, né? Vai levar ele até o final, porque vai fazer todo sentido para você aquela leitura. Outra coisa importantíssima sobre a escolha de desenvolver o hábito de leitura e também ler mais. Você precisa dedicar um tempo diário para ler esse livro. Não importa se você vai dedicar 10 minutos, precisa ter um tempo específico para ler esse livro, tá? Então, ele precisa se encaixar na sua rotina. Não importa também se você está amamentando, se você vai usar esse tempo ali em que você está amamentando para ler. Pode ser 10 minutinhos de manhã antes de todo mundo acordar. Pode ser um momento em que você está indo para o trabalho, para a faculdade. Você precisa, de alguma maneira, inserir esse livro todos os dias na sua vida. E aí você vai perceber que, com o tempo, a leitura ela vai se tornar tão gostosa, vai se tornar um hábito, porque você está fazendo ali todos os dias, você vai até querer ler mais tempo, e não mais só 10 minutos. Você provavelmente vai se pegar lendo um livro sem nem perceber, ou seja, vai ter virado um hábito. Então, faça esse esforço de incluir o livro que você está lendo no seu dia a dia, em pequenos momentos, né, naquelas sobrinhas de tempo. E aí eu vou linkar esta última dica com a última, tá? Eu não posso deixar de falar isso para você. Você precisa diminuir o uso de telas. Não tem como competir, tá? Porque imagina quanto tempo você passa rolando o feed de TikTok, de Instagram, de Facebook, de Pinterest e outras, né, redes sociais, outros aplicativos. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta nisso? Você poderia estar lendo o seu livro? Então, muitas vezes, as pessoas falam, eu não tenho tempo para ler. Mas elas curtem as fotos de todo mundo, elas sabem tudo que está acontecendo com a vida dos artistas, elas sabem tudo que está acontecendo até mesmo na política. Mas ela diz que não tem tempo. Na verdade, não é falta de tempo, é falta de prioridade. E para que você consiga desenvolver o hábito da leitura ou aumente o seu tempo de leitura, a quantidade de livros que você está lendo, você precisa tornar isso, fazer disso uma prioridade, tá? Então, diminua o tempo de telas, coloque um limite diário de uso, ou especifique um horário para você utilizar, para você entrar nas redes sociais, conversar no Instagram. Você pode até dizer para mim que você está descansando a mente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Na verdade, você está sendo enganada. Não existe maneira, não tem como você descansar a mente enchendo a sua mente de estímulos. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um campo de futebol. Mas nesse campo de futebol tem muitos brinquedos, sabe? Aqueles brinquedos em que as crianças conseguem brincar com bolinha de plástico, escorrega, enfim, imagine uma série de brinquedos, né? Só que esses brinquedos, eles estão um do lado do outro. Não existe a possibilidade da criança olhar e escolher qual ela vai brincar. Ela precisa entrar, brincar com um e ao mesmo tempo, e logo depois já ir brincar com o outro. Então ela termina de brincar em um brinquedo e já vai pro próximo. Depois ela vai pro próximo, depois ela vai pro próximo. Você quer dizer pra mim que essa criança está descansando? Certamente ela não tá, né? Inclusive você, quando quer fazer a sua criança, seu filho, sua filha gastar energia, você deixa ele brincar um monte, né? Porque ele vai ficar cansado. E assim funciona a nossa mente. A nossa mente ela não descansa nos estímulos. Sem contar que eles estão recebendo ali estímulo e recompensa através das luzes, dos áudios, das músicas, das cores. É muito estímulo para você dizer para mim que está descansando a sua mente. Então, eu duvido que depois de passar 1 hora no Instagram ali, você sentiu assim um bem-estar. Você ficou tranquila, você está pronta para viver o dia. Pelo contrário, sua mente está exausta. Seu corpo pode não estar cansado, mas a sua mente está exausta. Então, você precisa fazer esse bem a você mesmo de
diminuir o uso de telas, tá? E trocar isso por uma boa leitura, uma literatura. Não precisa necessariamente ser um livro técnico em que você vai ter que forçar ali a mente para entender, para compreender. Escolha uma boa literatura, uma literatura juvenil. Isso é uma boa maneira de descansar a sua mente de forma ativa, tá? Então o seu cérebro está ali recebendo uma carga de conhecimento, ele está construindo uma história, ele está ali criando, né, cenas através da imaginação. Seu cérebro está ficando mais forte, mais inteligente, mas ele não está precisando ter que lidar com uma série de estímulos visuais, auditivos, ok? Então, espero que tenha ficado claro para você, aluna aqui da comunidade. Sai do celular. E aí eu vou, né, emendar tudo isso para dizer também que a literatura é extremamente importante, tá, para a nossa vida. A literatura, ela tem as boas literaturas, tá? Elas têm esse papel de nos fazer refletir sobre as camadas da sociedade e da alma humana, tá? Então, a gente se coloca ali no lugar dos personagens, a gente reflete com os diálogos, a gente pondera as coisas. E é interessante que as boas literaturas, elas têm esse papel de desenvolver em nós, às vezes, virtudes, né? De despertar em nós esses bons costumes, né? Então, a reflexão, tá? Quando você lê uma literatura, um bom livro, você consegue ampliar o seu campo de visão no mundo, tá? Porque você está lendo ali algo que o outro pensou e talvez você nunca tinha pensado naquilo. Então, leia livros de literatura. Aqui no clube, você já sabe, você que assistiu a aula inaugural, você já sabe que vai ter um módulo só de literatura. Então, você pode ler esses livros e fazer análises e estudar comigo, tá? No meu Instagram também vai ter indicações de literatura, como eu disse no início, tá bom? Vamos agora então para a segunda parte da aula. Essa parte eu amo, tá? Que é como ler melhor. Como ler melhor um livro, né? Será que tem como ler um livro melhor? Provavelmente tem. Então você pode pegar um livro e ler ele do início ao fim e ok, acabou. Ou você pode mergulhar nessa leitura. Você pode fazer desse livro um curso, talvez. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui nessa segunda parte da aula, tá bom? Como ler melhor, como extrair mais da sua leitura. Nós vamos fazer isso de forma prática, assim, ó, praticamente ao vivo, tá? Porque eu achei melhor do que só falar. Acho que pode ficar aí alguma dúvida. Se eu fizer aqui com você, eu tenho certeza que você vai entender, vai conseguir aplicar, tá? Praticar. Bom, você se lembra da dica que eu dei sobre pesquisar, né? Fazer uma pesquisa sobre um livro antes de ler. Então, isso vai te ajudar muito na hora de ler melhor um livro, tá? Extrair o máximo. Então, você precisa saber brevemente sobre o autor e um pouco do contexto do livro, tá? Nem sempre isso vai ser necessário, tá bom? Isso é bastante necessário na literatura. Na literatura é importante saber em que contexto aquele livro foi escrito, por quê? Porque a literatura, ela expressa o contexto, né, da sociedade. Se a gente não estiver falando de uma ficção, provavelmente aquele livro, ele vai estar expressando ali um contexto social, tá bom? Então é importante saber em que contexto o autor escreveu o livro. No que diz respeito a um livro normal, técnico de conhecimento, você precisa saber se esse livro tem a ver com aquilo que você quer aprender no momento, com aquilo que você quer estudar, tá? Como que você vai fazer isso? Então, você vai fazer uma pesquisa sobre o livro, você vai talvez assistir um vídeo falando sobre do que esse livro trata, e você decidiu então comprar esse livro, decidiu que você quer ler esse livro, e esse livro ele vai trazer conhecimento para você, tá? Então, por exemplo, estou estudando sobre feminismo. Bom, então eu quero comprar um livro sobre feminismo. Vou pesquisar sobre o livro, vou ver se alguém já leu, se esse livro de fato fala sobre feminismo, o que fala sobre feminismo, defende, é contra, traz somente a história do feminismo, tem algum viés político, né? Então isso é importante. Segunda maneira de descobrir sobre como esse livro, sobre o que esse livro fala, e essa técnica ela é infalível e ela é a mais fácil, é lendo o sumário. Então, através do sumário, você vai descobrir o que o autor vai falar, né? Então, eu tô com esse livro aqui, chama O Eixo do Mal, tá?
E ele tem um dos melhores sumários que eu já vi. Ó, tudo explicadinho. Tudo. Tá? Então, capítulo, olha isso. O sumário dele é maravilhoso. Tá? Então, por exemplo, ele divide por capítulos, mas cada subcapítulo tem um título, e um título quase que explicativo, tá? Então, por exemplo, quarta parte, o eixo latino-americano e a nova ordem mundial. Já sei do que vai falar praticamente. Vai falar dos países aqui da América Latina, a nova ordem mundial, né? E a ligação entre essas duas coisas. Então, a estratégia dos grandes blocos regionais, a comunidade internacional e a nova ordem mundial, teorias de conspiração, tá? Então, o sumário é ótimo para você entender basicamente do que esse livro vai tratar, o que esse livro vai propor, se ele pretende defender uma tese, se ele pretende contestar, se ele pretende acusar, né, alguma coisa. E também, isso vai te ajudar a definir quais são os pontos que você quer estudar, tá, no livro. Bom, pra gente fazer esse exercício, peguei esse livro aqui, Claro Escuro, do Gustavo Corsão. Mas, olha que interessante, o sumário dele não é lá aquelas coisas, tá? São títulos, assim, não muito explicativos e um pouco subjetivos, tá? Então, aqui. São títulos assim, né? Mas eu já dei uma pesquisada e eu sei que, por exemplo, a minha pesquisa foi ler isso aqui, ó, tá? Vai falar sobre a família, vai falar sobre divórcio, sobre criação e essas coisas, tá bom? Então, Gustavo Corsão, ele foi um filósofo, foi um escritor renomado, tá? Conservador, católico, tá bom? Então, a gente já sabe mais ou menos a linha que o livro dele vai seguir. Bom, eu vou falar para vocês os materiais que nós vamos precisar, tá? Nessa aula. Além de um livro, tá? Nós vamos precisar de marca-textos coloridos, várias cores de preferência. Esses marcadores aqui, adesivos. E também, se possível, post-it, tá bom? Qualquer cor. Lápis, grafite, borracha e pode ser que uma caneta também, que não tem aqui, agora que eu vi. Bom, então, vamos iniciar, tá? A nossa leitura. Eu vou ler com vocês esses 2 capítulos aqui, tá? São ensaios bem pequenininhos. Eu vou ler com vocês e vou fazer essa extração, essa leitura melhor, mais aprofundada com vocês. Não li ainda, tá? Então, eu defini, partindo da ideia de que esse autor aqui ele vai falar sobre casamento, divórcio, criação, né, como fica a figura dos filhos nesse acontecimento, né, do divórcio. Vai falar também um pouco sobre o século, como o divórcio é uma ideia do século XIX, etc. Então, eu defini que os temas que eu quero destacar e estudar nessa leitura são movimentos políticos, ideológicos. Escrevo em um papelzinho, tá? Religião, teologia. Então, vou explicar. Como ele está falando de casamento, divórcio, a influência talvez do contexto social, né, da sociedade, no casamento, na família, filhos, criação, eu quero saber se ele vai trazer aqui, se ele vai levantar a influência de um movimento político específico ou ideológico em toda essa dinâmica. Então, eu quero saber isso também. Religião e teologia, por quê? Se ele defender o casamento, ele vai defender o casamento teologicamente falando, ele vai trazer a influência talvez da religião, da teologia, para que não haja o divórcio. Ele vai falar sobre o divórcio no contexto religioso, então eu também quero saber disso, tá? Quero saber também sobre diferenças entre homens e mulheres. Será que ele vai trazer uma perspectiva da maneira como o homem e a mulher lidam com o divórcio, lida com os filhos, nesse contexto de divórcio ou de casamento? Basicamente isso que eu quero destacar na leitura desse livro em específico, tá? E aí eu vou escolher algumas cores, tá? Então, vou escolher aqui a cor azul para movimentos ideológico e político e vou passar por cima. Rosa
para religião e teologia, e roxo para diferenças entre homens e mulheres. Calma, gente, que vai dar certo, vai dar bom. Tá? Aí, fiz isso aqui, certo? E vou deixar aqui no meu livro, porque eu quero me lembrar depois o que foi que eu destaquei, o que cada cor significa. E aí, vou utilizar, então, esses marcadores adesivos. O azul, quando eu usar isso aqui, colocar aqui o azul, vai significar que ali tem uma informação sobre o movimento político. O rosa vai dizer para mim que ali tem uma informação sobre a religião, sobre a teologia, de acordo, né, dentro do contexto do livro. E o roxo vai dizer para mim que o autor falou algo a respeito das diferenças entre homens e mulheres, tá? Vou deixar aqui dentro. E aí, eu vou ler agora ao vivo com vocês o capítulo, tá? O ensaio 3 e o ensaio 4. Lembrando que é importante que você tenha um lápis grafite e uma borracha, né? Se você escrever errado. Mas por que lápis grafite? Porque você pode se encontrar ali com uma palavra que você não conhece, então você pesquisa o significado e já escreve. Porque provavelmente você teve um entendimento ali daquilo que você leu e você vai escrever, né, aqui na parte livre do seu livro. Pessoas que não gostam de riscar o livro em hipótese alguma. Sinto muito. Aqui a gente rabisca tudo, tá? Então vamos lá. Ensaio 3, a natureza do casamento. O debate em torno da indissolubilidade e do divórcio só tem a lucrar se pudermos evidenciar as premissas, ou seja, as bases, né? Conscientes, explícitas ou implícitas, em que se baseiam as argumentações das partes contentoras. Então, o que seria indissolubilidade? Aquilo que é indissolúvel, né? Que não se dissolve. E aí existe o casamento como instituição indissolúvel, tá? Que não se dissolve, se baseando naquilo que Jesus Cristo disse. Quando Deus une um homem e uma mulher, nada pode separar. Então, uma vez que um homem e uma mulher firmaram um compromisso diante da igreja, eles receberam então de Deus esse poder, né? Essa união deles se tornou algo indissolúvel, tá? A gente chama isso de sacramento, né? Divergem apaixonadamente a respeito do atributo de uma coisa, mas resta saber se é da mesma coisa que falam ou se, com o mesmo vocábulo, designam duas coisas diferentes. Então, aqui o autor está dizendo, tá, tem as pessoas que acreditam na indissolubilidade do casamento e tem as pessoas que acreditam no divórcio. Essas pessoas, elas apenas divergem entre si ou elas têm uma ideia diferente do casamento e por isso divergem, né? Então, eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever esse entendimento. Então, assim, as duas partes, ou seja, a parte que defende a indissolubilidade e a parte que defende o divórcio, a dissolubilidade. E que os romanos denominam dextrarum, júntio, por onde se vê que o casamento, além do duelo dos sexos e das unhas, inclui também o amparo e a ajuda das mãos. Acelerei aqui para não ficar chato, né? Então, eles divergem de uma coisa específica, ou eles têm, ou para eles, o vocábulo, ou seja, o casamento, tem um significado diferente para um e para outro, tá? No primeiro caso, o erro de uma das partes estará na forma de seu raciocínio, e a técnica do debate deve se orientar para a procura da falha lógica do adversário. No segundo caso, em que cada um deduz propriedades diferentes de coisas diferentes designadas com o mesmo nome, o debate deve ser transferido para a averiguação do valor intrínseco das premissas. Então, a gente precisa primeiro investigar o que é esse vocábulo, definir esse vocábulo, ou seja, casamento, para depois, então, debater sobre ele, né? Quais são as premissas do casamento? Tanto o divorcista como o antidivorcista falam de casamento. Aqui está explicando. A palavra é a mesma, mas pode acontecer que os conceitos sejam diferentes. E é isso que pretendemos aqui demonstrar. Então, se as duas partes possuem conceitos diferentes acerca da mesma coisa, óbvio que eles vão discordar. Só que a gente precisa entender essa discordância lógica, porque os dois pensam de forma diferente acerca da mesma coisa, né?
Não parece razoável admitir a existência de uma ambiguidade ou de um mal-entendido sobre o matrimônio. Então aqui ele está dizendo, né, que ele já está colocando um ponto, argumentando, de que a gente não pode pensar diferente, ter várias interpretações acerca de uma única coisa, o matrimônio. Matrimônio aqui é diferente de casamento, tá? Casamento é uma instituição civil, né? Matrimônio já é uma instituição firmada pela igreja, religiosa. O casamento é algo que vai acontecer no âmbito jurídico ali, muitas pessoas vão casar, mas matrimônio é adquirido por meio da igreja, então portanto, um sacramento. Coisa tão comum, tão sabida, tão universal, não deveria comportar equívocos de conceituação. Mas a humanidade goza desse bizarro privilégio de se enganar sobre as coisas mais comuns e fundamentais. Discute-se a própria natureza do homem, discutem-se as relações e as implicações, discute-se o alimento e o modo de comê-lo. Discute-se a água, o ar, o chão, discute-se apaixonadamente o modo de educar e mais apaixonadamente o modo de governar. Discute-se o direito de viver, discute-se o direito de matar. E em cada um desses debates, uma das partes estará enganada, ou na forma do raciocínio, ou no valor da premissa. Né? Então, ou a maneira que ela interpreta aquilo, ou a maneira que ela acha que aquilo é. Né? Por exemplo, uma feminista, ou não necessariamente uma feminista, tá? Uma mulher ou um homem que tem um entendimento do embrião, né, do feto, como somente um aglomerado de células, para eles não tem problema matar. Porque eles têm uma interpretação acerca daquela premissa errada, tá? Então, o conceito daquilo para eles não é uma vida, é uma coisa. Então, tá tudo bem, certo? Pode descartar. A questão é, se não fosse uma vida, não falaria-se sobre assassinato, sobre matar, né? Numa primeira aproximação, todo mundo sabe, ao menos, enquanto não evoluem os costumes em certa direção, que o casamento é uma união entre homem e mulher, e por conseguinte, uma união marcada pelo sexo. Sexo aqui, né, a união carnal. Mas a voz instintiva de toda a humanidade, antes dos filósofos e dos teólogos, durante séculos e séculos, vem dizendo que o simples contato sexual não basta para definir o casamento. Se nós pudéssemos ver como num filme todos os casamentos, todas as festas e cerimônias e núpcias que já se realizaram no mundo, assistiríamos a uma estonteante coleção de cenas e espetáculos. Num acampamento de índios salinas, na Califórnia, veríamos os noivos a se arranhar os rostos e concluiríamos, graças a esse eloquente simbolismo, que não só os sexos entram no casamento, mas também as unhas. Mais pacíficos, os Vedas usam as palmas das mãos para simbolizar o casamento. O noivo toma a mão direita da noiva e recita solenemente os versos do Rig Veda. Eu tomo tua mão num pacto de felicidade, para que tu possas viver comigo, teu esposo, até o extremo da tua velhice. Os deuses, Paga, Ariman, Savitri e Purandi, entregam-te a mim para o governo da casa e para o serviço do fogo doméstico. Em muitos outros povos reaparece o mesmo rito, que em sânscrito se chama Rasgagraha. Gente, não sei pronunciar essa palavra. E que os romanos denominam dextrarum, juntio, por onde se vê que o casamento, além do duelo dos sexos e das unhas, inclui também o amparo e a ajuda das mãos. Em outros povos, como nos Orang Mamak de Sumatra, é no contato dos pés que consiste o rito nupcial, por onde se adivinha que o casamento, além do sexo, das unhas e das mãos que se encontram, é também um caminho de passos paralelos. Os negritos de Batam trazem mais uma informação preciosa, o contato das frontes. Num rito que exige certa agilidade de ambos. Cada nubente sobe numa árvore fina e flexível, diante da tribo reunida, e o chefe inclina os dois troncos até que as cabeças dos noivos se toquem. Em certas regiões da China, o vínculo conjugal é representado por um nó nos cabelos, em outras partes por um laço prendendo os dedos dos noivos, em outras por um anel, que é um elo de cadeia, de onde se depreende que o casamento, por esse simbolismo, é mais do que uma união. É ligação, enlace, cadeia, prisão e tudo mais que sugira voluntária entrega dos horizontes da vida. Muito parecido, né, com o casamento, o matrimônio aqui no Brasil.
Há ainda o rito muito frequente da manducação, que mostra o casamento como um regime de comunidade de bens. Mas também há ritos de obscura significação, como por exemplo aquele que se encontra no livro sobre os costumes persas, onde se lê: Dadé Basmi Ará. Diz que a noiva recebe um ovo de galinha e, levantando-se, deve jogá-lo na parede com o rosto voltado na direção de Meca. Eu imagino que essa cerimônia deva servir para lembrar ao noivo que os atos da mulher são muitas vezes incompreensíveis e que ele deve, desde o primeiro dia, se habituar às esquisitices da vida comum. Olha só que interessante, né? Aqui a gente já tem o autor falando de uma questão da relação entre o homem e a mulher. Então, vale a pena a gente... cor que eu coloquei, roxo. Vale a pena a gente grifar de roxo? Com certeza. Então, aqui num contexto diferente, mas falando das diferenças, né? Entre um homem e uma mulher. E daí se conclui que o casamento é um estado mais estranho e desconcertante do que à primeira vista parece. É daí que se conclui que o casamento é um estado mais estranho e desconcertante do que à primeira vista parece. Mais claros são os ritos que significam a disputa de supremacia. Nas culturas de predominância masculina, o rito assinala o ascendente do futuro esposo com tapas e socos que no dia das núpcias parecerão doces à noiva. Na Croácia, o marido dá um murro na orelha da mulher para indicar que é ele quem manda. Na Rússia, entre 1000 outros ritos, havia o da entrega solene de um chicote que o pai da moça fazia ao genro. Em compensação, nas culturas de predominância feminina, é a noiva que dá um tapa no noivo, ou que lhe atira na cabeça um sapato. No país de Gales, a noiva devia correr a comprar alguma coisa antes do noivo para provar que será ela a senhora, por onde se vê que o casamento, além de ser tudo aquilo que já vimos, é também uma luta pelo poder, já que é difícil unirem-se os dois sem que um comande e o outro obedeça. Vou grifar isso aqui também. Vou grifar de roxo também. Uma característica, né, entre os dois. O leitor poderá instruir-se e talvez divertir-se lendo as 183 páginas do 4º volume da História do Casamento, de Westermarck, de onde tiramos esses poucos exemplos. Lá estão os outros numerosíssimos e curiosíssimos a dizer que o casamento, por mais natural e comum que pareça, tem sido representado nos lugares e nos tempos por estranhos e misteriosos ritos. Mas essa tremenda variedade de ritos testemunha uma unidade e uma constância. Então, gente, olha só. Aqui a gente leu uma série de demonstrações do rito do casamento em diversas culturas, né? Em diversos contextos culturais, sociológicos, diversos países. Isso já aconteceu comigo outras vezes. A partir do momento que eu comecei a ler um livro, eu descobri que tinha um outro tema que eu também queria destacar, tá? Então eu vou acrescentar aqui, no meu papelzinho, e uma outra cor, contextos culturais. Casamento em contextos culturais diversos. Uma vez que eu estou estudando sobre casamento, é importante ter essa noção que o autor trouxe aqui. O casamento, ele, embora seja celebrado, seja firmado, né, de diversas formas, ele não deixa de ser uma única coisa, de representar uma coisa só, que é uma unidade, né? A união entre um homem e uma mulher. E aí eu vou escolher essa cor, certo? E aí, gente, sem dó, eu vou grifar o meu livro, tá bom? A partir de onde ele começa a falar? Aqui. Se nós pudéssemos ver... Depois que eu grifei o meu livro, olha que coisa linda! Eu vou fazer então uma pequena anotação, tá? Então eu vou escrever aqui mesmo, ó, aqui nessa parte, vou colocar aqui, ó, ritos diferentes de diversos países sobre o casamento. Só que eu li essa parte aqui, ó, além de ser tudo aquilo que já vimos no casamento, é também
também uma luta pelo poder, já que é difícil unirem-se os dois sem que um comande e o outro obedeça. Será mesmo que o casamento é isso? Ele é só isso? Uma luta pelo poder? Será que precisa ser uma luta pelo poder? Ou será que, se cada um exercer a sua parte, os dois exercerão poder? Cada um dentro ali da sua função, da sua dinâmica, certo? Então, eu vou fazer essa pergunta aqui pro autor, tá? Escrevi. Será que o casamento é uma luta de poder? Ou colocaram na nossa cabeça que é uma luta, é uma disputa por poder, né? Então, olha só. Aqui meu livro já está com anotações, tá bom? Vou aproveitar e colocar o meu marcador, porque eu gostei muito dessa parte, eu achei muito interessante. Então, certamente, eu vou querer voltar nessa parte aqui, ó, do livro, quando eu for falar de que o casamento, ele pode ser realizado de diversas maneiras em contextos culturais, tá? Já tem uma marcação aqui, tá bom? Então, marcamos. Próxima página. Que nós falamos, né, do livro que eles citam, que tem essas 183 histórias. Mas essa tremenda variedade de ritos testemunha uma unidade e uma constância. Para começar, a variedade de ritos revela a necessidade do rito. Se nós estamos aqui analisando diversas culturas e em todas elas, por mais diferentes que sejam, existe um rito do casamento, então existe a necessidade. E essa se explica pela necessidade de bem assinalar o caráter social do ato e pela intenção de salientar a sua misteriosa e sagrada solenidade. Então, para que existe um rito? Para que seja solene e para que seja aceito, digamos assim, né? Para que seja imposto. Somente entre alguns civilizados é que o casamento se tornou banal e natural. Onde será, né? Que se tornou banal e natural? O grande depoimento da humanidade diz, ao contrário, que o mais comum dos atos humanos será sempre um ato extraordinário, solene e bizarro, como se cada casamento fosse o primeiro a se celebrar na superfície da Terra. Esse ponto de vista, aliás, coincide com um dos noivos que também vê o casamento através desse fantástico prisma. Então, eu não marquei lá os diversos tipos de rito, de casamento celebrado nas culturas diferentes. Eu vou marcar aqui também, com essa cor, que em alguns contextos, né, em alguns civilizados, o casamento se tornou banal, certo? Então, eu vou marcar isso também. Esse ponto de vista, aliás, coincide com o dos noivos que também veem o casamento através desse fantástico prisma. Até aqui não há divergência entre divorcistas e antidivorcistas. Lembra que o autor começou esse capítulo, esse ensaio, falando sobre o debate entre a indissolubridade e o divórcio, certo? Se estivéssemos discutindo o problema do amor livre, então sim deveríamos desenvolver essa ideia do rito, da cerimônia e dos juramentos solenes. Para os divorcistas, não se aplica essa argumentação, porque eles também reconhecem o valor das solenidades. Diríamos até que dão um valor excessivo ao rito porque não se contentam com a solenidade dos juramentos. Querem também o rito solene do perjúrio. Mas não antecipemos o debate e concordemos que até aqui há paralelismo de vistas. Vocês entenderam o que o autor quis dizer aqui? Ele disse que os divorcistas reconhecem tanto o rito que eles fazem o rito em cima do rito, né? Que é o perjúrio, certo? Que é uma vez que um casal jurou ficar junto por toda a vida, depois vem um novo rito dizendo que não vão mais ficar juntos por toda a vida. Então, eu vou escrever aqui essa informação, tá? Então, eu escrevi. Divorcistas reconhecem o rito, fazem o rito do rito. Juram, depois desjuram. Então, tem aqui uma anotação do meu livro. Outra lição que se tira do grande filme de todos os casamentos humanos é o da multiplicidade de contratos simbólicos que vem provar que o casamento é muito mais do que uma união de sexos. Une as mãos, pés e cabeças. Une corpos e almas. Une vidas. Combinando esta conclusão com aquela dos ritos solenes, deduz-se a intenção muitas vezes explicada, como no exemplo tirado do Rig Veda, de apegoar a necessidade de uma união estável e duradoura. Mas aqui, ainda, uma vez o divorcista concordará com o antidivorcista. Vou grifar aqui, mais uma vez, esse exemplo que ele deu.
de um rito diferente num outro contexto cultural. Mais do que ninguém, o divorcista sonha com um casamento feliz e, portanto, duradouro. Mas se nós lembrarmos o nó que os chineses dão nos cabelos para representar o vínculo, o divorcista nos dirá que existem tesouras para os cabelos incompatíveis. Vou grifar aqui mais esse exemplo. Se falarmos em laços, eles nos mostrarão como se desatam os mais difíceis. Se aludirmos aos elos da corrente, dirão que há limas para cortá-los. Com alguma habilidade, poderão até nos mostrar que em todos aqueles símbolos há uma intrínseca fragilidade que mais depressa sugere o divórcio do que o casamento indissolúvel. Mas o casamento, como ato eminentemente prático, se explica melhor por sua finalidade do que por sua formalidade. Para que se casa um homem e uma mulher? E é aqui, na perspectiva da causalidade final, que nós veremos aparecer a divergência de concepções relativas ao casamento, da qual resultam, logicamente, o divórcio para uns e o casamento indissolúvel para outros. Então, olha só. Aqui o autor, ele provou que os divorcistas e antidivorcistas concordam em diversos pontos. Concordam que é uma união entre um homem e uma mulher, concordam na necessidade de um rito, concordam em que os dois se unem para ser felizes. Mas, por que eles se unem? Provavelmente, eles se unem para ser felizes. E aí, uma vez que não existe mais essa felicidade, esse bem-estar, existem então as tesouras, né? Para cortar os cabelos, os nós nos cabelos. E aí o autor traz uma série de soluções para acabar com essa indissolubilidade. Uma frase um pouco que incoerente, né? E aí, o autor termina o capítulo de uma maneira brilhante, porque ele vai falar que a pequena diferença entre os divorcistas e os antidivorcistas não é em como as pessoas se casam, mas para que elas se casam. Para os divorcistas, elas se casam para serem felizes e etc. Para os antidivorcistas, eles se casam para nunca mais se separarem, certo? Eles se casam para se unirem, se manterem unidos para sempre. Sendo assim, eu faço questão de te dar mais essa dica. Quando você terminar um capítulo, escreva um breve resumo aqui nessa parte branca, né? Um breve resumo, uma conclusão em que você chegou, né, com a leitura desse capítulo. Isso vai ajudar você a fixar as ideias, além das anotações que você faz ao longo da leitura. Muito bem. Bom, terminei aqui então a leitura com você do capítulo 3, né? Lemos juntas. Só que eu tive uma ideia. O que você, querida aluna, acha de lermos juntas esse livro? Eu quero que você, que assistiu essa aula até o final, me diga nos comentários ou lá no grupo da comunidade que você quer ler esse livro comigo. Então nós podemos fazer a leitura, né, um vídeo por capítulo. Podemos ler um capítulo por vídeo, ler juntas. O que você acha? Tá? Me diz. Sei que eu falei que a gente ia ler o capítulo 4, mas acredito que vai ficar um pouco extenso, tá bom? Então eu aguardo a sua resposta. Espero que tenha gostado da aula até aqui. Nos vemos nos próximos encontros. Um beijo.